Fala pessoal, Eri Nunes por aqui, seja bem-vindo ao meu podcast. E eu tenho certeza que esse assunto de hoje vai falar ao seu coração. Avalie a motivação, o porquê que você faz aquilo que você faz. Eu quero contar sobre um rei que começou muito bem e o final dele foi trágico. A palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2, Amazias fez o que o Senhor aprova. Outras versões dizem, fez o que era reto diante do Senhor, mas não com inteireza de coração. O Senhor, ele não se preocupa apenas naquilo que é certo, mas ele sonda os nossos corações. É evidente que nós, meros humanos, nós olhamos para resultados. Olhamos para comportamento, mas o Senhor ele olha mais profundo. Vale lembrar que quando o Senhor ele envia Samuel para ungir Davi, ele diz, Samuel, eu não olho como o homem, eu olho o coração. E Amazias ele começa bem, ele faz então o que o Senhor aprova, ele era um rei correto, ele fazia o que era certo, mas o coração dele não era inteiro em Deus. Nós vemos que ele era alguém que era ditado por comportamento. Não era de dentro para fora, talvez uma repetição da moralidade. Cristianismo não é uma religião de fora para dentro, mas somos transformados pelo Espírito para viver a vontade de Deus. E é possível fazer isso, fazer o que é certo, mas sem a motivação correta, sem o coração no lugar certo. Podemos orar, servir, ajudar pessoas, cantar, sem estar com o coração naquilo. Será que hoje, aquilo que você faz, o teu coração faz junto com você inteiramente para Deus? E mais tarde, Amazias, ele mostra o que realmente estava no coração dele. Primeiro, ele vai para uma guerra, ele acaba contratando parte do exército de Israel, ele era o rei de Judá. Ele é confrontado pelo profeta, ele se arrepende. Mas depois que ele volta da guerra, ele conquista aquela batalha. E olha o que diz no versículo 14. Quando Amazias voltou da vitória sobre os edomitas, trouxe os deuses do povo de Seir. Ou seja, ele volta de uma conquista, só que ele carrega junto com aqueles despojos os deuses. E a palavra diz, ele os colocou como seus próprios deuses e prestou-lhes adoração e lhes queimou incenso. Então você vê aqui uma queda drástica do verso 2 ao verso 14. Como que um rei que começa fazendo o que é certo, depois de ter uma vitória, consegue terminar em idolatria? A resposta é que ele não fazia de coração. Ele fazia apenas o que era certo, sem ter a motivação correta. Verso 15, por isso, o Senhor se irou contra Amazias e enviou-lhe um profeta que disse, por que você consultou os deuses desse povo que não puderam livrar o próprio povo das suas mãos? Olha que pergunta interessante, o profeta está dizendo, como é que você traz para casa aquilo que não funcionou nem para eles? Como é que você vai adorar esses deuses que não trouxe libertação para o próprio povo? Verso 16, enquanto ele ainda falava, o rei respondeu, desde quando o rei o nomeou conselheiro? Pare, por acaso quer ser morto? Líderes como Amazias odeiam ser confrontados pela verdade, porque a verdade aponta que existe uma divisão no coração. Vemos que diante daquela vitória, Amazias ele cai em idolatria e quando o profeta é enviado para corrigi-lo, para trazê-lo de volta ao prumo, a resposta ela é arrogante, ela é cheia de orgulho. Quem te nomeou conselheiro? Por acaso quer ser morto? Existem pessoas que se cercam de outros que são incapazes de falar a verdade, simplesmente porque querem naufragar em seus próprios egos. Esse foi o destino de Amazias. Então, ele para o profeta, ele confronta o profeta
e então ele morre com esse coração endurecido. Deus nunca procurou perfeição, ele procura inteireza e arrependimento. A palavra diz em Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Que a nossa busca seja completa, não apenas de palavras, mas de coração, as nossas emoções, a nossa devoção, o nosso sacrifício que possa apontar para a pessoa de Jesus. Jesus mesmo repetiu essa mesma verdade de uma outra forma em Mateus capítulo 15, verso 8, citando, se eu não me engano, o profeta Isaías. Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu posso estar na igreja de domingo a domingo, participar das maiores e melhores conferências, estar servindo em todas as escalas, cantar alto, mas com o coração longe do Senhor. O problema de Amazias foi o mesmo que pode acontecer conosco. Obedecer com o corpo, obedecer com a voz, mas não com o coração. Fazer por costume e não por paixão. Fazer por medo e não por amor. E hoje o Espírito Santo está nos chamando para um relacionamento mais profundo, para que possamos guardar o nosso coração e oferecê-lo completamente ao Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer por cada ouvinte desse podcast e eu oro para que o Senhor venha alinhar em nossos corações, removendo todo tipo de idolatria, removendo toda entrega que não é por completo. Sabemos, ó Deus, que o final das coisas é melhor do que o começo, como diz em Eclesiastes 7. E nós não queremos apenas começar bem como Amazias, fazendo o que é correto, mas queremos fazer o que é correto com o coração certo, para que esse movimento seja duradouro. Abençoa cada um aqui representado e cada casa aqui representada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, mande esse link para os seus liderados, para os seus amigos, e eu te vejo no próximo episódio.